Já falamos um pouco sobre Raquel de Queiroz, a gente falou sobre a importância de O 15 no contexto do Romance de 30, falamos sobre a seca de 1915. Na segunda aula falamos sobre a Raquel de Queiroz, mulher escritora, e a percepção dela, né, na entrada, na sua estreia na literatura e depois quando ela assume a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Agora a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre o 15, sobre como ela retrata essa vivência dela e esse episódio tão marcante na história do Brasil com o seu olhar específico. O 15 conta a história de como pessoas diferentes, mas que viviam numa mesma cidade do interior do Ceará, reagiram à gigantesca seca que atingiu aquela região em 1915. Esses personagens, eles têm muita coisa em comum. Para começar, eles são conterrâneos, eles vivem no mundo da pecuária sertaneja e boa parte deles são parentes. Mas, ao mesmo tempo, as diferenças entre eles são bastante importantes, de modo que, apesar da seca se abater sobre todo mundo, afinal, eles estão na mesma localidade quando a tragédia acontece, a seca tem consequências bem diferentes para cada um. A gente pode dividir esses personagens em dois núcleos principais. O primeiro opera em torno de uma moça chamada Conceição e da sua família. Nesse núcleo estão a própria Conceição, seu primo e paquera Vicente, e a avó da Conceição, que ela chama de Mãe Nácia. Sim, a avó é chamada de mãe, então não se confundam. Tem outras pessoas nesse núcleo, como as irmãs do Vicente, mas elas importam menos no enredo. O segundo núcleo é o que se organiza em torno da família do Chico Bento, um vaqueiro que, diante do quadro desolador da seca e da perspectiva iminente da fome, decide ir embora da cidade em direção à Fortaleza para de lá rumar para a Amazônia e tentar ganhar a vida na produção de borracha. Os dois núcleos são atingidos pela seca, né, Carnal? Mas de modos absolutamente distintos. Eu não gosto de correr o risco de outro anacronismo, mas para que o nosso público tenha referência, todos que estamos aqui assistindo essa aula passamos pela pandemia. Mas uma coisa é você morar em uma comunidade, ser faxineira e ter perdido o emprego, porque a maior parte das famílias de classe média cancelou a faxina e não pagou. E outra coisa é você estar em casa de home office, entediado com a programação da televisão. Uma coisa é uma criança que tem acesso à internet e a um Exatamente. celular, outra coisa é uma criança que está em home office, em homeschooling É. e que não consegue ter acesso à aula, né? Eu não quero dizer que a seca seja igual à pandemia, nem em números, nem em extensão da tragédia. A pandemia foi mundial, a seca foi localizada, mas as tragédias são sentidas de formas diferentes. Peste bubônica, século XIV. Os ricos vão para suas vilas no interior e se refugiam. E quem fica na cidade grande é atingido mais duramente, como aparece no Decameron do Boccaccio no século XIV. Ou seja, as tragédias às vezes se abatem sobre todos, mas elas são muito diferentes de acordo com as perspectivas sociais. E a Raquel de Queiroz é muito sensível ao fazer dois núcleos. E esses dois núcleos são muito diferentes na percepção da seca, sua reação e a própria psicologia dos autores, que é um dos gênios que eu acho do texto, é que o Chico Bento, né, uma vez eu perguntei para o Maurício de Souza se o Chico Bento dele tinha relação com o da Raquel, ele disse que não. Eu fiquei o tempo todo falando, O Chico Bento, falta será? só a Magali e a Mônica. O Chico Bento tem uma psicologia específica diferente da Conceição. Eu acho esta percepção, não é escrever uma boa redação, um bom texto, que a Raquel deu mostras desse talento, mas é um romance psicológico. Você se espanta, nossa, como nós dissemos na aula anterior, ela só entrou na Academia de Letras em 77, né? 77. Gente, França, Paris, a primeira mulher. A belga Marguerite Yourcenar entrou na academia em 1980. E com o protesto de grandes autores, que eu gosto, como Maurice Druon, que escreveu um texto medonho dizendo que seria a decadência da academia ter mulher. Estamos falando de 1980. 6 anos antes de eu nascer. Né? E eu já Anteontem. era estudante de história. Nós temos diante de nós, quando a gente pensa assim, como é recente essa consciência, eu estou falando de Paris. Se o Rio de Janeiro percebeu 3 anos antes que a academia, para sobreviver, ela teria que incorporar o Brasil. E mais da metade do Brasil é formado de mulheres talentosas. Ou seja, Raquel estava fora da academia porque a academia tinha política de cotas. Cotas para homens
Isso é uma política. Aí eu sou contra Mas você cotas. Então, por isso mesmo que eu também sou. Vamos botar mulheres. Porque para você ter 100% das 40 cadeiras ocupadas por homens num país com gênios como a Raquel, você tem que fazer cotas. você Cotas de sabia homens. que os homens foram beneficiados pela maior política afirmativa da história da humanidade? Que Ela é chamada História da Humanidade. uma pensadora conservadora, que é Anne Rand, que diz que a maior minoria do mundo é o indivíduo. É uma escritora que eu considero conservadora, os seguidores dela não consideram. Mas essa característica é a seguinte: para a gente não se espantar, que em 1980 o Brasil ainda era uma ditadura, governo Figueiredo, a Raquel é indicada durante o governo Geisel ainda. O Brasil é um país conservador, só que em 1977 é um país conservador sem vergonha. E depois ele passa a ser um país conservador com vergonha e depois perdeu a vergonha de novo nos anos mais recentes. Uma vergonha cíclica no Brasil. Cíclica, ciclotímica. Então, se a gente olha para o livro, voltando na forma como a seca se abate de forma diferente sobre esses núcleos, o Chico Bento e a família saem de Quixadá a pé, um filho morre no caminho, eles perdem o outro, eles estão completamente entregues à miséria. Aquela cena que ele mata um animal, o dono do animal aparece, e aquilo ali acabou comigo, é tristíssimo. E a Conceição e a mãe Nácia, por exemplo, elas também deixam Quixadá, mas elas vão de ônibus, de trem, agora eu não me lembro, acho que de ônibus. Então, assim, é muito diferente até nesses pequenos detalhes. A gente falou já que esse tema seca aparece também em Vidas Secas do Graciliano. Como o Graciliano Ramos, com esse romance, fez um sucesso muito maior do que o 15, a história de Vidas Secas foi consagrada num filme dirigido por Nelson Pereira dos Santos, que é considerado um dos mais importantes filmes brasileiros de todos os tempos. Vale a pena assistir, então, tem no Netflix. Eu aproveitei para fazer essa indicação também para dar uma palhinha do que acontece no clube, porque a gente tem a newsletter todos os meses e a gente sempre traz a indicação de conteúdos complementares, podcast, outros livros, filmes, para a gente expandir um pouco essa abordagem, né, esse estudo do livro que a gente lê. É uma das grandes experiências da percepção estética que eu tenha lido há muitos anos do Lampedusa, o Leopardo, adorei. Depois eu tenha visto o filme do Visconti, adorei. E agora eu tenha visto recentemente a série nova sobre o Leopardo, El Gato Pardo, que também gostei muito. Ou seja, você entra em novas camadas da produção da arte. Da mesma forma, muitos livros de literatura viram filme. E isso é muito bom, porque você lê o livro, você vai fazer uma outra reflexão. Estes dias, conversando com um amigo, eu disse que há uma diferença da minha geração para os jovens atuais. Quando eu vi 2001, uma Odisseia no Espaço, eu não entendi nada. Eu não entendi assim, eu não entendi uma cena. Antes de uma cena. E eu saí do cinema e eu disse, eu ainda não tenho condições de ver esse filme. E hoje as pessoas dizem, o filme é chato, eu não entendi. Eu sabia que o que eu não entendo é um limite meu. Hoje parece que o que você não entende é um limite do autor. Né? É preciso humildade. Né? Tem filme chato e tem livro chato, mas às vezes o livro pode estar à frente da minha capacidade de compreensão. E o clube ajuda nisso. Né? Mesmo quando o texto é mais complexo, a gente fica dando pistas. Sim. Pistas, porque a gente não quer só leitura muito fácil, a gente quer que você também enfrente leituras que sejam complexas, não muitas, mas que sejam complexas, e com o nosso auxílio, quer dizer, que nós também vamos tentar destrinçar, tirar fio a fio, que eu quero dizer a palavra destrinçar, né? Tirar fio a fio de uma coisa. Até para que vocês percebam a própria evolução, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais fácil fica aprender. Então, a partir dessa acumulação de conhecimento, a gente lê 10 livros em um ano, vai ficando cada vez mais fácil, e isso que é tão legal. Vocês lembram do primo da Conceição, o Vicente? A Conceição mora na cidade grande e, como ela é professora, quando chegam as férias escolares, ela vai lá para a fazenda ficar com a avó. É nesse momento que ela e o Vicente convivem e, de alguma maneira mantém uma certa paquera, mas tudo meio platônico. Ele, apesar de proprietário, é um homem que vive no trato diário com gado, é um vaqueiro. E o Chico Bento, em desespero, enquanto o Chico Bento, em desespero, precisa ir embora para não morrer de fome, o Vicente tem opções. Olha também a diferença, né? Ele podia ir para a cidade e fugir daquilo, mas ele prefere ficar.
e tentar salvar o que for possível da destruição causada pela seca. Se vocês notarem, o romance valoriza a decisão do Vicente, mas deixa bastante claro que esse, digamos assim, heroísmo está no campo das suas possibilidades, já que a sua sobrevivência dos seus familiares não está em risco. A situação do Chico Bento é completamente distinta. Até a metade do romance, ainda falando do Vicente e da Conceição, tem uma espécie de dúvida no ar sobre se a Conceição e o Vicente vão ficar juntos. Eles se gostam de verdade e essa alternativa está ali pulsando no coração dos dois. Mas em determinado momento do romance, a coisa se resolve de um modo bastante curioso. A Conceição, que até aquele momento tinha ciúme do primo, ela chega à constatação de que o Vicente era muito bonito, era um homem muito bom, era uma pessoa interessante, mas ele não tinha os mesmos interesses que ela tinha. De modo que eles eram muito diferentes. E esses interesses eram quais? Interesses intelectuais. Ela queria ler, escrever, fruir as coisas que estavam ligadas à instrução formal e ele estava interessado apenas em administrar a fazenda dos seus pais. Eu quero ler um trechinho sobre isso, que eu até postei no meu Instagram aberto, porque ele ajuda a gente a sentir um pouco da prosa seca e direta da Raquel de Queiroz e também contribui para essa leitura que eu estou fazendo da personagem Conceição. Ela é, na minha leitura, uma mulher boa, solidária, que tem profunda empatia com o sofrimento alheio, com a situação terrível dos mais pobres que ela assiste, mas ao mesmo tempo ela é profundamente racional, uma mulher profundamente racional. Então o trecho é o seguinte: foi então que se lembrou que provavelmente Vicente nunca lera o Machado, nem nada do que ela lia. Ele dizia sempre que de livros só o da nota do gado. Num relevo mais forte, tão forte quanto nunca o sentira, foi-lhe aparecendo a diferença que havia entre ambos, de gosto, de tendências de vida. O seu pensamento, que até há pouco se dirigia ao primo como a um fim natural e feliz, esbarrou nessa encruzilhada difícil e não soube ir adiante. Ele lhe parecia agora como um desses recantos da mata próximo a um riacho num sombrio misterioso e confortante. Passando no meio-dia quente, ao trote penoso do cavalo, a gente para ali, olha sombrio verde como se fosse para um cantinho de céu. Mas volvendo depois, numa manhã chuvosa, encontra-se o doce recanto lameado, escavacado de minhocas, os lindos troncos escorregadios e lodosos, os galhos de redor pingando tristemente. Da primeira vez, pensa-se em passar a vida inteira naquela frescura e naquela paz. Mas a última sai-se com o coração pesado, curado de bucolismo por muito tempo, vendo-se na realidade como é agressiva e inconstante a natureza. Ele era bom de ouvir e de olhar como uma bela paisagem de quem só se exigisse beleza e cor. Mas nas horas de tempestade, de abandono ou solidão, onde iria buscar o seguro companheiro que entende e ensina, e completa o pensamento incompleto, e discute as ideias que vêm vindo, e compreende e retruca as invenções que a mente vagabunda vai criando? Pensou no esquisito casal que seria o deles, quando à noite nos serões da fazenda ela sublinhasse num livro querido um pensamento feliz e quisesse repartir com alguém a impressão recebida. Talvez Vicente levantasse a vista e lhe murmurasse um distraído por detrás do jornal. Mas naturalmente a que distância e com que indiferença. É linda. Esse trecho que você selecionou é lindo, que em primeiro lugar, todo o texto do 15 tem a questão da natureza e dos homens, ou a seca, ou agora ela compara Vicente a um recanto úmido de um rio que causa algum interesse, mas ao mesmo tempo revela seus limites. Em um romance tradicional, em um romance romântico, seria a proximidade, por exemplo, no caso de um grande cearense como José de Alencar, seria a proximidade entre duas descobertas, como aparece em Senhora, como aparece em Diva, como aparece mesmo em outras obras. Nela, a proximidade foi causando um certo estranhamento. E aí eu penso, Raquel, que é mulher e é vista como inferior pela maior parte dos homens, ela é intelectualmente muito superior à maior parte dos seus colegas e ela tem que lidar com isso, como Conceição e Vicente, né? Conceição é mulher, Vicente é o homem proprietário, é um homem dono de terra. E Conceição tem que perceber que Vicente é um tapado, que quando muito entende do livro de gado e que nunca vai descobrir a beleza de um homem que na época do 15 tinha morrido faz 7 anos, que é Machado de Assis. Ou seja, é extraordinário isso, né? Como uma mulher de inteligência superior tem que lidar com homens que se acham superiores e são limitados pela dura realidade. E aí o Vicente é como um recanto agreste, com alguma umidade, algum frescor, alguma beleza, mas é só isso.
Ele não pode dar Qualquer mais. chuvinha. Qualquer chuvinha. E é fascinante, né? E qualquer pessoa que esteja interessada no clube, que seja mulher, já passou por essa experiência, né? Ou Em que você é superior ao imbecil que está lhe dizendo que você é mulher e você tem que sorrir para não descer a mão ou descer o nível. Então, você tem que sorrir. E essa experiência que em 1930, Raquel de Queiroz, é. aos 19 para 20 anos, está tendo na sua memória de 1915. É extraordinário isso. Então, ela é uma mulher, a Conceição, e a questão com o Vicente é um desnível intelectual. A Conceição, se vocês separarem bem no romance, lê o tempo inteiro. Ela não tem interesse por mais nada a não ser se instruir. A vida dela são os livros e não à toa, quando ela vai pensar se teria uma vida boa com o Vicente, a régua que ela usou foi essa, o fato dele não ler. Eu estou exagerando, a Conceição fazia outras coisas, ela dava aulas, vivia disso, né? Fazia caridade, mas os livros estão no centro do centro do centro do centro da sua vida. A sua intenção claríssima era ter uma vida intelectual, organizar a sua existência para compreender melhor o mundo e as coisas. E o Vicente não seria um parceiro. Pelo contrário, ele podia ser um obstáculo, considerando que os homens, nesse tempo, podiam exercer uma verdadeira posição de mando sobre as suas esposas. As mulheres passavam da tutela dos pais para a tutela dos maridos. Eu acho interessante, Karnal, já que a gente está falando, está no período de inscrições do Clube do Livro, sexta edição, olhar para isso para pensar a relevância de procurar pessoas, relações, com quem nós possamos trocar aquilo que para nós é valioso, como a leitura. Me lembrou um trecho de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que a gente também leu numa edição passada do Clube, em que a Teresa vê pela primeira vez o Tomás e ela nota um livro aberto sobre a mesa. E ela diz assim: para Teresa, o autor diz, o narrador, né? Para Teresa, o livro era sinal de uma irmandade secreta. Contra o mundo de grosseria que a cercava, tinha uma só arma, os livros. Eles lhe ofereciam uma chance de evasão imaginária, arrancando-a de uma vida que não lhe trazia nenhuma satisfação. Eu gosto muito de pensar a nossa comunidade desse jeito. É uma das grandes experiências, Gabriela. Eu acho que todo mundo que lê tem essa experiência. Se você tem interesse no Clube do Livro, você é uma pessoa que tem interesse em livros. Eu peguei um trem uma vez da estação Santa Lucia, em Veneza, para Milão. E na cabine estava uma americana. E nós dois estávamos saindo de Veneza. Duas pessoas que nunca se viram e que jamais tornariam a se ver até o momento. E nós falamos do livro Morte em Veneza, naquela cabine. Nos encontramos em Morte em Veneza, tanto o grande texto como o grande filme Morte em Veneza, e ficamos falando da cena final na Praia do Lido. E aí nós olhamos um para o outro, ela nascida no interior dos Estados Unidos, eu nascido no sul do Brasil, nós temos um ponto de conversa para toda a viagem que se chama Morte em Veneza. É maravilhoso isso, né? Você cria uma irmandade universal. Você cria uma irmandade com todas as pessoas, né? Eu já tive essa experiência no Japão, falando de literatura da era Meiji, que eu adoro, né? Infelizmente não leio japonês, né? É um dos meus tantos limites. Literatura da era Meiji, que hoje está sendo muito traduzida. Você fala com a guia japonesa e é fascinante que a gente tem pontos de contato do outro lado do mundo com isso, né? Filmes, livros, músicas em comum. Isto é uma irmandade, quer dizer, isto é o acesso e é isto que a personagem Conceição sente. Ela não vai constituir intimidade literária com o Vicente. Isto é uma barreira para ela, porque ela não é uma mulher que busca o casamento pela cena. Ela quer um marido companheiro. E se esse marido não abre livros, e cada vez que ela falar de um livro, ele vai responder com uma interjeição: só, nem. ela já sente a pobreza do futuro dessa relação. Né? E é fascinante, porque ler, por um lado, lhe isola de algumas pessoas, mas, por outro lado, lhe dá acesso a pessoas em menor quantidade muito interessantes. Né? E por isso que a comunidade do clube é tão legal. Exatamente. Porque você encontra pessoas que estão na mesma página, né? Exatamente. Literal e figurativamente. E eu que percorro o Brasil quase que semanalmente, assim, encontrar em Manaus, encontrar em Fortaleza, encontrar no interior do Rio Grande do Sul, alguém chega, eu sou clubber, e lemos as mesmas obras, de novo eu recrio a experiência que eu tive numa cabina de trem. Isso eu estou falando de 1994, alguns de vocês não eram nascidos, falando de Morte em Veneza, com uma americana, que até então me parecia
uma pessoa sem nenhum ponto de contato, não? E de repente nossa conversa foi agradabilíssima. E não sei se ela diz a mesma coisa hoje, não, mas para mim foi muito agradável. A gente também se conheceu falando De de Fernando livros, Pessoa, de olha livros, só. exatamente. Faz o coração aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Não é assim que faz ou faz com esse? Faz com Faz esse. com esse. É um coreano. É o Não, não, coreano, já o coreano. fizemos. É aqui, ó. Assim. Isso, mas esse é um coraçãozinho. É que eu fui com a mão esquerda, que é a do coração, é melhor, né? Voltando à Conceição, essa mulher que no romance tem 22 anos, ela tá passando da idade de casar, naquele mundo que ela vive, né? E ela é o suprassumo da racionalidade. Em meio ao drama impressionante da seca, que está arrasando famílias, matando gente em enorme quantidade, promovendo espetáculos de horror como o campo de concentração que ela visita, para o qual ela dá assistência, ela age de forma calculada. Ela não é uma típica mocinha boba que diante da tragédia se comove, se paralisa, perde o rumo. Ela age de forma calculada também em relação ao amor. Pode ser mais distante do que o estereótipo que pesa sobre as mulheres? Não, né? Essa racionalidade fica bastante clara mais para o fim do romance. A Conceição ajuda a família do Chico Bento, descola um primeiro emprego para ele, mas logo, diante das enormes dificuldades que a família tem para sobreviver, ela faz a proposta. Quer que o Chico e a Cordulina deem um filho mais novo para ela criar. É claro que é possível ver só um gesto de desprendimento da Conceição. É possível ver até um sacrifício de assumir essa criança pequena e doente para ser criada por ela. Mas, ao mesmo tempo, também dá para considerar que vai, na ação da Conceição, a vontade de realizar um desejo seu. Explico. Quando eles decidem, os dois, a Cordulina e o Chico Bento, que não tem mais o que fazer no Nordeste, que eles têm que vir para São Paulo, a Conceição rapidamente toma todas as medidas para conseguir as passagens. E a Cordulina pergunta, né? E o Manuel? E ela fala, Conceição, esse é meu, não dou mais. Então ela ajuda aquela família, ajuda sinceramente de coração, mas ao mesmo tempo ela fica com a criança, que era deles, para ela. E eu talvez esteja sendo muito dura na minha interpretação, mas dá para pensar que no fim das contas ela consegue o seu projeto de permanecer solteira, mas ter um filhinho, ou seja, ter uma família, sem precisar ter um marido, o que seria uma artimanha extremamente racional. Se vocês notarem ainda nessa chave da racionalidade, a Conceição é quem conduz, de acordo com a sua vontade, todos os processos que acontecem no livro. Tirando a seca, é claro que sobre o clima, tirando a seca, é claro que sobre o clima ela não tem comando. Ela decide ir embora de Quixadá e levar a avó que não queria ir. Ela coloca o Chico Bento no seu primeiro trabalho depois que eles se encontram ali nos arredores de Fortaleza. Ela viabiliza a ida do casal para São Paulo. Ela ganha, convence os dois a entregarem o Manuel para que ela crie. Ela decide, numa conta cheia de racionalidade, deixar morrer o namoro com o primo e ficar solteira. Então, enquanto tudo ruim, enquanto horrores indescritíveis acontecem à sua volta, a Conceição consegue decidir o rumo da sua vida. A superioridade da Conceição talvez venha de um traço de personalidade, de alguma arrogância que o próprio Vicente percebe, comenta. Mas também pode vir do fato de que ela, mesmo sendo jovem, tem um horizonte mais largo, em certos aspectos muito maior do que o de todo mundo que está ali à sua volta. Enquanto o Vicente cortava a cavalo às grandes distâncias, em aparente liberdade, a Conceição, do seu quarto na fazenda da avó, viajava para muito mais longe, para todas as terras do mundo, as que existem e as que nunca existiram, porque é isso que os livros proporcionam. Enfim, a Conceição é uma personagem super complexa e não uma mocinha de romance água com açúcar. Daí o espanto de todo mundo com a Raquel, autora de 19 anos, que na cabeça de todo mundo só poderia pensar em romances bobos. E essa é a grande questão, né? Porque o livro ele faz você dar saltos. Você não vai ter acesso às melhores universidades do mundo. Você não vai ter acesso, e estamos numa época que ela não teria acesso a grandes palestras, não teria acesso a formadores sofisticados, simplesmente por ela ler Machado, e evidentemente Raquel de Queiroz lê Machado, por ela ler Machado, Raquel desenvolve uma consciência transferida para Conceição do 15, Sim. que é uma consciência lá do interior do Ceará, que também Graciliano, em Alagoas, com uma formação mais tradicional, vai ter também, são autores que, de repente, descobrindo livros, dão um salto extraordinário, pela decisão de ler e pensar obras. Muito mais difícil do que hoje, porque hoje nós temos excesso, não? Você tem acesso a todos os livros pela internet. Nessa época, bibliotecas são raras.
Então, essa é uma decisão completamente diferente e ousada. Eu me torno alguém, eu me empodero, eu me torno protagonista porque eu li. O livro não é um deleite, não é um passatempo, é um formador de caráter. É também, né? É as duas coisas. E o 15 narra seca, narra os dramas, mas de uma maneira dura. Não tem derramamento melodramático. Tem uma linguagem concisa, dizendo apenas o que é necessário dizer. Essas decisões estilísticas não impedem, entretanto, que a prosa da Raquel atinja momentos muito tocantes, muito impactantes, mas que são tocantes e impactantes justamente pela simplicidade e concisão. Um estilo difícil de estabelecer, que costumava ser uma conquista de muito tempo de escrita. E então, enfim, ela tinha 19, né? Estava ali começando. Antes da gente acabar essa aula, eu queria fazer uma última observação. Lendo o 15, nós que falamos português fluentemente, nós nos deparamos com uma infinidade de palavras que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu antes. Essa lacuna de vocabulário nos impede de compreender o que está sendo descrito ali se a gente não for ativamente buscar. Essa edição mais nova do 15, ela tem um glossário, inclusive. A gente não reconhece algo que a gente não tem palavra para descrever. O Wittgenstein dizia que os limites da linguagem são os limites do nosso mundo. Ter as palavras certas, portanto, muda tudo. Para entender o que a gente sente, para entender o que os outros sentem. Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. Quanto mais a gente lê, maior se torna o nosso mundo. Essa, por exemplo, foi um obstáculo que eu tive inicial para ler Guimarães Rosa, porque os regionalismos de Minas são um obstáculo para mim. Esse é um problema que eu não tenho lendo Simões Lopes Neto, um regionalista gaúcho. Ontem recebi a visita de um casal de Curitiba. E eles elogiaram sobre a mesa um estojo e disseram, que lindo penal. E eu, o que é penal? É onde vão as penas. Em Curitiba, segundo eles, penal é estojo. É onde você colocava as penas. Eu sei que lá em Curitiba a salsicha é vina, isso eu já sabia, mas penal foi uma novidade. E eu sou um nativo de português que aprendi ontem com amigos curitibanos que estojo é penal. E é bonito, né? Porque penas assim remete a uma coisa Sim. histórica. Como é bom quando as palavras, de fato, a ampliação das palavras, vem aquela velha lenda. É lenda, mas é bonita. Que os esquimós teriam mais de 100 palavras para branco. É lenda. Eu acho que são 20 ou 30, mas se diz sempre isso. Onde você tem mais capacidade de fazer gradação, você percebe as coisas de forma diferente. Então você não tem só tristeza e alegria, você tem, por exemplo, melancolia, que não é exatamente tristeza. Você tem exaltação superior à tristeza, você tem êxtase superior. Você vai constituindo palavras que expressam melhor os matizes, os cromatismos dos sentimentos. Não? E isto é muito interessante, não? Inclusive na percepção das cores. Se você não souber o que é, por exemplo, magenta ou fúcsia, você não vai identificar nas flores essas cores. Você vai dizer assim, rosa, genérico. Então, quando você aprende o que é magenta, você vai começar a ver gradações, como eu tive quando aprendi o que era off-white. Você vai vendo gradações. E essas graduações vão ampliando sua capacidade de ver distinções. Sutilezas, né? Sutilezas de tons de verde, sutilezas de sentimentos e capacidade de expressar coisas. Então, eu sou favorável à ideia do Wittgenstein, que inclusive eu botei no Museu da Língua Portuguesa quando eu era curador, que estava no chão. O limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Quanto mais pedras eu tiver na minha linguagem, mais longe vai a estrada do pensamento. Porque o pensamento não existe sem palavras, né? Não existe sem conceitos. Por isso que o vocabulário estreito, ele é um limite de pensamento. O vocabulário se ampliando, e esta é uma das grandes vantagens da leitura, que a leitura é um maior ampliador de vocabulário. Que existe. E a internet só tem rosa, né? Na internet a gente não tem fúcsia e magenta. Acho que a internet só tem cor primária, acho que nem tem mais rosa. A nova língua. A nova língua. Talvez o Nelson Federer fez, eu acho que é preto e branco a internet, né? Preto e branco, não, Mas não você tem sabe cinza. que a equipe que gritou, né, a nova língua do George Orwell no 1984. Mas quando a gente pensa nos regimes autoritários, em muitas iniciativas de regimes autoritários de destruir livros,
que aliás é bem retratada também no Fahrenheit 451 De direita do e de Ray esquerda. Bradbury. Direita e de esquerda Exatamente. queimaram livros. Por que se queima livro? Porque quando você estreita vocabulário, quando você estreita experiências e vivências proporcionadas pela literatura, você não tem pensamento crítico. E só para lembrar vocês que a equipe falou novilíngua. Foi a Gabriela que completou com Orwell, porque este conceito, gritado pela equipe, ecoou nela no livro do George Orwell, 1984, que ecoou na outra obra igualmente extraordinária, que é a Revolução dos Bichos, The Animal Farm, ou seja, todas essas questões, porque a Gabriela leu essas duas obras. Então, um simples conceito dito aqui nos bastidores ecoou na Gabriela esse new speak de forma totalmente diferente do que, por exemplo, se ela nunca tivesse lido o autor George Orwell. Ler é bom demais, gente. Nós estamos aqui falando de um jeito bonito, mas também temos que ser claros, cristalinos. A gente tem as inscrições do Clube do Livro Sexta Edição abertas agora. Ouçam. As inscrições do clube acontecem só uma vez por ano. Ah, isso é discurso. Podem perguntar por aí. A gente está na sexta edição. A gente nunca reabriu as inscrições. Elas acontecem uma vez por ano, uma vez que acabam, só no ano que vem. Então, se você quiser fazer parte do Clube do Livro, dessa comunidade maravilhosa de leitores, né, um espaço que te permite se manter engajado e explorar os livros de maneira muito mais profunda, muito mais ampliada, muito mais densa, se inscreve logo, não perde essa chance. E acho que você toma uma decisão estratégica, né? Que vai durar um ano. Você vai ter acesso a material durante um ano e, o que é mais importante, nós não sabemos da sua vida. Então pode ser que ela esteja tumultuada no mês de maio. Não tem problema. É seu, vitaliciamente. Você vai ver a aula quando puder. Não pode ver no dia que ela ocorre, não pode participar da live. Ela está gravada para sempre, para todo sempre. Quando a humanidade tiver desaparecido, ainda estarão lá as aulas do Clube do Livro. Os ETs vão acessar essas aulas após a destruição do planeta. Então, é sua para o seu ritmo. Este é um legado seu, uma decisão estratégica. O que é uma decisão estratégica? É aquela cujo ganho se mantém ao longo do tempo. Então, se eu saio para beber essa noite, beber é bom, eu adoro beber vinho. Eu saio para beber, se reduz aquela noite. Agora, eu saio para uma decisão de ler. O que eu aprendo aqui se estende por muito. Isso é uma decisão estratégica. Não é ruim beber. Mas já pensou beber com amigos falando de livros? Isso é extraordinário. E a nossa comunidade é muito, muito especial. Pessoal, inscrições abertas, o link deve estar em algum lugar. Ou na descrição dessa aula, ou nas nossas bios no Instagram. Enfim, vai ser fácil de achar. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem pra gente nos directs que a gente dá um jeito de responder. Só não percam a chance de fazer parte do Clube do Livro. Um beijo para vocês. Tchau.